Biblicamente falando, o conceito de casamento remete-nos para uma instituição bendita, criada por Deus, visto que é criado por Deus, então é bendito, é abençoado e deve ser por isso mesmo consagrado a Ele. No entanto, este compromisso, esta instituição, pressupõe a existência de duas partes, de dois elementos. Estamos a falar de duas pessoas, sendo que uma deve ser homem e outra deve ser mulher. Fora desses dois elementos, homem e mulher, qualquer união, qualquer instituição de pessoas do mesmo sexo, quer sejam homens, quer sejam mulheres, biblicamente falando, não é casamento. Com todo respeito, biblicamente falando, a união entre homem e homem, mulher e mulher não é casamento. Porque para Deus, o casamento tem um propósito. É a procriação. É a multiplicação. E segundo os moldes que Deus já tem predestinado, ou seja, tem estabelecido. Então, o casamento, biblicamente falando, é uma união, portanto, bendita. É uma instituição bendita, criada por Deus com o propósito de glorificar a Ele, de satisfazer aquilo que são as suas expectativas. Ora, amados, há pressupostos quando nós falamos de casamento. É que cada um desses elementos, cada uma dessas partes deve estar clara em relação ao seu papel. Estamos a falar de mulher que deixa de ser mulher, ou seja, não deixa de ser mulher, mas acresce uma qualidade que é a esposa, mulher esposa, porque existem mulheres solteiras, mas mulher esposa tem noção em relação ao seu papel ou à sua posição de mulher, mas também tem noção em relação à sua posição de esposa. O que significa dizer, mais do que ser mulher, sexo feminino tem responsabilidades. Há um pressuposto, é que ela tenha sido dotada de conhecimento, dotada de sabedoria, de como lidar, de como cuidar, de como se relacionar com o seu senhor, com o seu marido. Porque, biblicamente falando, um casamento cristão, a mulher tem no marido o seu senhor. Assim como teme a Deus, a Jesus Cristo, segundo a Bíblia, não é meu conceito, não são as minhas, faço das minhas palavras aquilo que é a essência da Bíblia, que o marido tem a posição, a postura, o lugar de cabeça no relacionamento, de cabeça no casamento. Ainda estamos a falar da mulher. Então, a mulher, com suas valências, com suas qualidades, ela é dotada, antes de se relacionar, ela é dotada de conhecimento, de informação, de maturidade suficiente para saber colocar o marido no seu devido lugar. Respeitá-lo, valorizá-lo. Em outras palavras, a Bíblia diz que a mulher ela é submissa ao seu marido. Então, é uma mulher instruída, antes de se relacionar, antes de partir para este compromisso, ela já deve ter essa informação, deve ter essa instrução. Saber que vai para uma instituição onde tem cabeça, tem um líder. Certo? Isso não quer dizer inferiorizar a mulher, não quer dizer vitimizar a mulher, muito menos desvalorizar a responsabilidade, o papel, a importância da mulher. Ora, eu preferi começar da mulher para depois falar do outro lado, que é o lado do homem. Ora, biblicamente falando, o homem tem uma grande responsabilidade em relação ao casamento. Quando nós olhamos para a história da Bíblia, lá nós ainda estamos no Gênesis, a Bíblia diz que quando Deus aparece, após a queda de Adão no jardim do Éden, quando Deus aparece, ele chama por Adão. Ele pede contas de Adão. Significa o quê? Que, a priori, Deus responsabiliza, encabeça o homem o cuidado em relação ao casamento, em relação ao lar. A responsabilidade primária Deus cobra ao homem. O homem tem uma grande responsabilidade, razão pela qual há uma necessidade, antes do homem partir para esta união, partir para este compromisso, dotar-se de conhecimento, de sabedoria, de informação suficiente em relação à diferença entre homem e marido, ou homem e esposo. Porque como homem tem responsabilidades, no entanto, como esposo ou marido tem responsabilidade mais acrescida ainda. Tem responsabilidade sobre si, tem responsabilidade sobre a sua esposa, tem responsabilidade sobre a casa toda, sobre a família toda. Portanto, o homem
tem uma responsabilidade muito mais grande ainda em relação aos assuntos sobre o casamento, sobre o relacionamento, sobre a vida conjugal. Amados irmãos, um dos grandes pressupostos em relação ao casamento é que o casamento é uma união. E quando nós olhamos para a união, existem vários tipos de união, mas o casamento é uma união homogênea, onde pressupõe que seja eterna, tanto do ponto de vista vamos lá, de relação, mesmo coração, mesma alma, mesma perspectiva, tudo deve estar alinhado no casamento. Porque qualquer desalinhamento, qualquer desvio vai trazer consequências negativas. Tem suas implicações. O que quer dizer em outras palavras? No relacionamento entre homem e mulher, a partir do momento em que decidem se casar, se unirem, passam a estarem comungados no mesmo espírito, partilham a mesma alma, os mesmos sentidos. Infelizmente, nós vemos na nossa sociedade hoje segredos. Há um termo muito grave no relacionamento, que é um vírus num casamento, num relacionamento, a questão dos segredos. O homem tem segredos, a mulher tem segredos. Na perspectiva divina, na perspectiva bíblica falando, não deverá existir essa diferenciação, não deverá existir essas diferenças. Isto para mim, não posso partilhar com meu marido, nem posso dizer, não posso falar perante ele, então logo mostra que alguma coisa lá não está bem. Se há uma união, há um consentimento, há uma partilha de sentimentos, há, digamos que partilha da mesma alma, do mesmo espírito, por que então haverá aqui um espaço para eu ter o que pensar, o que dizer na ausência dele, porque diante dele não posso falar? Se eu sei de antemão que isso fere, isso vai me ofender, logo, então não posso partilhar, não posso dizer.